Toda vez que você lembrar dessa música, lembra que vale a pena todo o esforço, todo o sacrifício para viver com esse Deus tão gostoso, tão tremendo, tão maravilhoso. Não deixa nunca o mundo querer dizer o contrário para você. Não aceite que o diabo venha querer colocar pessoas, às vezes até amigos, para dizer para você: olha, é muito esforço. Não é muito esforço. O prêmio vale a pena. Ir para a presença de Deus, viver e reinar com Cristo, vale a pena. Vencer toda a artimanha do inimigo, vale a pena. Andar com Cristo, vale a pena. Amém? Olha aí, eu coloquei como tema hoje, 2020, a virada da década. Virar ano a ano, a gente já vai fazendo. Mas virar 10 anos, né? Mudar a estrutura, começar um novo tempo, né? Um período novo. A gente fala de período, né? Porque na verdade Deus é Deus antes e depois. Deus sempre foi e sempre o será. Então não é por Ele, é por nós. É pelas nossas medidas de fé e de conhecimento. Então eu quero ler uma palavra para você que está no livro de Ageu. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 4. Olha o que ele fala aí. Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus, a terra, o mar, a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu ouro, disse o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. É o próprio Deus recomendando a você coisas tremendas. Resumindo essa palavra, Deus está dizendo para aquele povo que tinha passado dificuldades, que o templo tinha sido destruído. Ele estava falando: coragem, né? Sempre estarei com vocês, não tenham medo. Ele estava querendo dizer: vocês não estão sozinhos. A luta pode ser grande, mas a vitória será muito maior. As barreiras podem se levantar, mas elas cairão por terra. As dificuldades podem aparecer, o mar, o que for, mas ele terá que se abrir. E nós precisamos estar prontos a entender esse chamado que foi dado aqui, né? Recomeçar é uma ferramenta de mudança, a qual Deus sempre propõe para os seus filhos. Recomeçar é uma proposta de Deus para nós. Ele nunca vai entender que você deve abandonar, que você deve fugir, que você deve largar, que você deve correr. Ele sempre vai entender que é hora de você se preparar para coisas maiores. É hora de você se preparar para irromper contra qualquer dificuldade e atingir os objetivos que Ele mesmo já propôs para a tua vida. O recomeço não quer dizer perda, mas quer dizer reposicionamento, voos maiores. Tem gente que no meio da caminhada começa a se desanimar, no meio da jornada começa a ter dificuldade, começa a perder, não persistir, mas perder a visão, começa a desacreditar, começa a achar que as coisas estão paradas, ou estão parando, ou já pararam, e que não vai haver como crescer de novo. Quando você olha a visão de Lázaro morto, 4 dias depois, Jesus aparece naquela casa. As irmãs de Lázaro, elas fazem uma colocação, elas dizem assim: olha, se o Senhor tivesse vindo 4 dias antes, meus irmãos não haveriam de ter morrido. Jesus falou o que para ela? Puxa vida, é verdade, eu me atrasei, eu devia estar aqui e não estava. Foi isso que ele falou? Ele falou: me leva aonde está o corpo, me leva aonde foi colocado Lázaro. E ela fala: coitado, ele está comovido, está abatido de coração por ter visto o próprio amigo que ele gostava tanto morrer. Quando ele chega no túmulo, ele fala: por favor, tire a pedra. E eles tiram a pedra, e elas avisam ele: Jesus, já faz 4 dias, já está cheirando mal. Jesus prossegue declarando o quê? Lázaro sai para... E Lázaro ficou lá dentro. Ele fez o quê?
saiu para fora. Amados, o recomeço é algo especial de Deus, e nós muitas vezes não estamos entendendo que Deus não está mandando você acreditar mais na perda do que na vitória, mais na derrota do que no ganho, mais na dificuldade do que na proporção da realização que Ele tem preparado para você. Nós estamos vivendo muitas vezes o ano todo procurando achar aonde estão as dificuldades. O negocinho fica andando. Aonde estão as dificuldades? E você fica tentando pensar como você vai tratar a dificuldade. E Deus está querendo mostrar para você que não é parando que você vence, não é se encolhendo que você vai passar sobre a dificuldade, mas é se preparando para que tudo isso se torne apenas um testemunho da glória e do poder de Deus. Porque Lázaro saiu para fora e se tornou um grande testemunho. Nós precisamos colocar isso no coração. Quando nós lemos também em Josué, lá no capítulo 1, você pode notar que Moisés morre. Talvez fosse o momento mais triste para todos eles. Triste que eu digo assim, era um sonho que se perdeu. Porque Moisés, quando apareceu, ele disse que a ordem de Deus era tirar o povo do Egito e levar o povo a Canaã. Mas agora Moisés morre. Mas não, a morte de Moisés foi algo que o Senhor permitiu. Mas o Senhor, quando Moisés morre, não deixou que morresse o quê? O projeto. Não deixou que morresse o quê? O sonho. Não deixou que morresse o quê? A profecia, a palavra profética. Por isso, quando você entra em Josué capítulo 1, você já começa a ver respostas. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus não vai permitir que o projeto morra. Moisés, ele foi tirado para descansar, por isso nunca nem acharam o corpo dele. Porque havia uma promessa de Deus, uma palavra profética sobre a vida de Moisés, como um daqueles que tinha grande intimidade com Deus. Então agora que Moisés desaparece, a primeira coisa que muitos talvez pensaram é assim: cadê a terra prometida? Cadê Canaã? Cadê a vitória que nós tínhamos? Cadê a promessa de alcançar? O que aconteceu? Fica sabendo que Deus nunca vai permitir que se perca a promessa. Nunca. Ele dá a visão do recomeço. Ele dá a visão do restabelecimento. Ele dá a visão da posição de você restabelecer, não perder, ganhar, não diminuir, aumentar, não, vamos dizer assim, se sentir frustrado, mas se sentir realizador. Diga realizador. Ah, apóstolo, o senhor não sabe, mas eu perdi o emprego. O senhor não sabe, mas eu acabei perdendo a casa que eu tinha comprado. O senhor não sabe, mas eu acabei tendo uma enfermidade e atrapalhou. O senhor não sabe, eu tive um problema no meu relacionamento sentimental. Pois é, mas em momento algum Deus vai dizer para você: pare. Ele vai dizer para você: levanta abaixo da amarrai a tua cabeça e marcha, vai adiante. Eu me movo quando você se move, eu me movo quando você segue adiante, eu me movo quando você se põe na direção. O restante quem faz sou eu. Ele disse aqui: Josué, agora você vai. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Ele estava dando aqui a declaração que nada ia se perder, que a promessa continuava a mesma, que aonde ele colocasse seus pés, aconteceria. Fala para o irmão do lado: aonde você colocar os seus pés, aonde você colocar as suas mãos, será um lugar abençoado, porque há uma palavra profética lançada sobre a sua cabeça. Você tem cabote da raia, é ferramenta, você é autoridade, você está debaixo da palavra de Deus. O Senhor não volta atrás, por isso não volte também. Se posicione, Ele vai com você até o fim, até a liberação, até a resignação de toda toda dificuldade. Não volte, não perca.
Esse propósito já estava definido, essa palavra já estava liberada, não se perderia a profecia, porque já estava declarado. Ali o Senhor restaura a promessa e também o que? A aliança. O Senhor restaurou com Josué a promessa. Ele falou: eu fiz a promessa com Moisés, meu servo estava já cansado, eu retirei ele, mas agora eu estou restaurando, eu estou falando com você, agora eu estou restaurando, mas também eu estou restaurando a aliança. E a aliança que ele tinha com Moisés e tinha com o povo era também aquela aliança de circuncisão, sangue derramado, aliança profunda de Deus com todos os homens. Olha o que ele fala em Josué 5:3. Então Josué fez para si facas de pedra, circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios, e foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Eles ficaram no deserto um bom tempo. Nesse tempo nasceram muitos filhos. Nesse tempo a aliança foi sendo deixada. Então agora que Deus chama Josué, Ele chama Josué e não dá só para ele uma declaração de fé, mas dá para ele uma determinação de aliança. Ei, a palavra profética já existia. Renove agora a aliança. Você vai recomeçar, mas vai recomeçar da forma completa. Talvez hoje você está dizendo: mas amanhã já é dia 1º, e aí? E aí você vai recomeçar, mas vai recomeçar da forma correta. Você vai recomeçar debaixo da promessa, mas também vai renovar a sua aliança. É por isso que nós oramos agora há pouco aqui, clamamos agora há pouco, para que as pessoas que ainda se sentiam distantes na aliança pudessem sair do lugar e vir à frente e orar. Aqueles que não tinham ainda Jesus também pudessem, aqueles que se distanciaram de Jesus também pudessem, porque só há uma maneira de nós vencermos nesse ano que está entrando: quando nós tivermos a palavra profética, a profecia liberada, e quando nós tivermos a aliança restaurada. Ei, Kabarasericai. É por isso que nós encerramos o ano com uma santa ceia, porque essa quebra nesse período é o sangue derramado para liberação e para renovo da tua aliança, porque Jesus veio, e Ele veio para estabelecer o que? A nova e eterna aliança. Então nós entendemos que uma parte fica conosco, que somos nós entendermos quem é Deus, nós pedimos perdão dos nossos erros, e a outra parte já ficou com Jesus, do derramamento do sangue. Sangue é vida. Essa aliança está sendo renovada hoje, para que você tenha um 2020 completo, para que você comece a nova década. Eu não quero abençoar você no ano de 2020, eu quero abençoar você para os próximos 10 anos. Eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua família, eu quero abençoar o teu trabalho, eu quero abençoar o teu negócio, eu quero abençoar a tua saúde, para 10 anos de realização e 10 anos de vitória. Por isso eu derramo sobre você essa palavra, a palavra profética da vitória. Aquilo que era, crescerá, não diminuirá. Está querendo xerei barrai. A promessa ainda não se completou na sua vida, ainda tem muita coisa que vai acontecer, e você precisa estar pronto para que toda dificuldade que venha não roube a promessa que está estabelecida. Recomece de onde você parou, tendo cuidado de seguir fielmente as orientações de Deus. Não importa como foi daqui para trás, importa que agora você subiu para tomar ar e continuar a nadar. Você vai além, você vai muito mais longe. Seu fôlego é renovado, sua posição é restabelecida. Não pare no caminho, prossiga. O Senhor é contigo para te ajudar a alcançar o propósito. Por quê? Porque a palavra profética já foi liberada. Se você subisse no céu e fosse no arquivo de Deus, procurasse no seu nome, já estava lá liberado. Talvez hoje você diz assim: mas olha,
a minha empresa ainda não está bem, olha, minha saúde ainda não está bem, olha, o meu casamento ainda está com problema, olha, aí você vai lá e está escrito assim, casamento restaurado. Você vai lá e está escrito assim, empresa próspera. Você vai lá e está escrito assim, um dos maiores mantenedores da obra. Você fala, mas ainda não aconteceu, o que é isso? Ei, irmão, entre a palavra profética e a realização tem que ter alguém de coragem. Tem gente de coragem aí? Tem crente determinado aí? Porque é isso, se parar, se voltar atrás, se esquecer, não tem como. Mas se você recomeçar, se firmando na promessa, na palavra, naquilo que o Senhor colocou, a tua vitória já está declarada. Já está declarada. Ele pagou o preço dos nossos pecados, Ele deu a direção, Ele disse que você vai viver e reinar com Ele. Cristo não brincou, Ele estabeleceu, mas agora é a sua vez. Então não pare pelo caminho, prossiga, o Senhor é contigo e Ele vai te ajudar a alcançar esse propósito. Mas eu quero só falar para você de segredos para vencer um recomeço. Porque às vezes o pessoal fala de recomeço e tem medo, sabe? O pessoal fala assim, é fácil falar, mas você não sabe o que eu já passei. Você já não sabe o que eu já sofri. Você não sabe quanta poeira eu já comi na minha vida. Quantas vezes eu amanheci e sem vontade de ir trabalhar. Quantas vezes eu não sabia, né, como é que eu ia deitar na cama com meu cônjuge, porque a gente estava brigado e eu não tinha nem vontade de olhar. Agora você fala simplesmente assim, vai, recomeça. Querido, quando eu fico ferido, eu estou ferido, a primeira coisa que acontece comigo, por incrível que pareça, é ficar olhando para a ferida. Primeira coisa, eu fico olhando para a ferida, eu fico olhando para meu machucado, eu fico olhando para a minha dificuldade, e eu esqueço de algo muito especial, que aquilo não representa a minha vida toda, aquilo representa um momento da minha vida, um período da minha vida, mas não representa, representa sim, aquela empresa comeu a minha vida. Peraí, então você deu a sua vida para a empresa comer? Foi você que fez o erro, cometeu o erro. Porque nós temos 24 horas por dia, e dessas 24 horas, 8 nós trabalhamos, 9 ou 10, e depois o restante nós temos família, nós temos outras coisas. Se nós estamos colocando tudo num lugar só, o erro é nosso. Porque de repente, daqui a pouco, realmente eu vou estar desgastado, cansado, oprimido, abatido, desanimado. Mas aí, peraí, quem fez isso fui eu, não foi Deus. Quem fez isso fui eu, não foi a outra pessoa. Eu escolhi esse caminho. Então a primeira coisa a fazer é restabelecer, é pensar, peraí, eu preciso ter um recomeço. Não importa o que tenha acontecido, importa que eu possa dar continuidade, importa que eu possa ir além, importa que eu possa alcançar o objetivo, importa que eu possa entender. Falando ainda de Josué, quando ele passa de Jericó, ele entra para ir guerrear na cidade de Ai, tinha pouca gente lá. Os soldados dele, manda só 2 ou 3 mil e tá bom demais, a gente vence, deixa o resto descansar. E quando ele foi lá, ele perdeu. Aí ele volta, chateado da vida, e de repente ele vai orar. Ele foi orar, ele foi falar com Deus. Aí Deus responde para ele, manda eles darem glória. Será que na minha, vamos dizer, ausência de fé para recomeço, não está faltando alguma coisa? Não está faltando eu orar? Não está faltando eu me posicionar? Não está faltando eu entender esse mistério? Porque o que está acontecendo diretamente é que eu estou olhando para a dificuldade e perdendo a visão da realização. Eu estou perdendo a visão da realização que Deus já colocou. Se Ele deu a palavra profética e diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem se arrependa, quem é que vai fazer acontecer? Deus. Então por que não está acontecendo? Porque eu estou deixando meus sentimentos entrarem no lugar da minha fé. Quando os meus sentimentos entram no lugar da minha fé, eu caio. Eu caio por quê? Porque o sentimento humano é enganoso, é ou não é? Alguém te trata bem, você já acha assim, ai, meu amigo querido, ele me ama. Daqui a pouco ele vai lá e te dá um chapéu, te rouba, faz alguma coisa, você fala assim, caramba, eu achei que ele me amava, ele não me ama. Mas por que você achou? Só porque ele te tratou bem? Quantas vezes as pessoas tratam bem quem chega com um bom terno e um bom carro?
E quando chega lá é um assaltante. Uau! Sentimento humano é enganoso. Por isso nós não podemos colocar o sentimento no lugar da fé. Por isso o recomeço não depende de sentimento, depende de fé. Fabi Aleixo Oderrai. O firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eita Deus, é Ele. É Deus que tem que entrar no negócio. É Deus que tem que se manifestar na tua vida. É para Deus que você tem que olhar. Não, eu vou olhar para aquele mecânico que ele mexeu no meu carro. Não, eu vou olhar para aquela mulher que falou que me amava. Não, eu vou olhar para aquele homem que falou que era meu amigo. Vou olhar para aquele vendedor que falou que eu podia comprar, que aquele negócio era bom. Você está olhando para as pessoas erradas. Olhe para Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele pode mudar qualquer situação. A tua força é humana. E a força humana é limitada. Diga, a força humana é limitada. E a força de Deus? Ilimitada. Qual é a força que você vai usar? A sua? Então você vai ser limitado. A dele? Ilimitado. Escolha qual a maneira que você quer fazer. Então, recomeço exige que você mude. Então a primeira coisa que você tem que ter, esforço. Diga esforço. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A palavra que, olha, engraçado, ele fala para o profeta, ele fala para o sacerdote e ele fala para o povo, uma só palavra, qual é? Esforça-te. Fala para o mundo do lado, esforça-te. Ele não dá mole. Ele não diz assim, ah, neguinho, você está triste, ah, amiguinho, você está, ah, irmãzinha, você está chateada, ah. Ele fala assim, ô Josadaque, filho de esforça-te, acabou. Quer, não tem quem quer, esforça, acabou, não tem conversa. Esforço não é opção, é necessidade. E ele vai mais fundo, porque ele fala assim, a palavra trabalhai, você reparou? Que ele falou aqui, esforce todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco. Ele não falou assim, e fica deitadinho esperando que eu vou voltar daqui a pouco. Trabalhai, vai fazer a sua parte que eu faço a minha, se posiciona que eu abençoo, vai lá que eu vou contigo, começa que eu termino, se levanta que eu ponho as coisas na sua mão. Você precisa ter o coração voltado para entender que o esforço é posicionamento. Se eu tiver que fazer tudo na minha força, eu vou brigar, eu vou discutir, eu vou vencer, eu sou muito bom, deixa comigo, eu vou falar, eu falo mesmo, eu sou firme, nossa, eu sou pulso forte, amado, faz a sua parte. Se tem que fazer, faça, vai lá, resolve, realiza. Se tem que abrir um processo, abre o processo, coloca na mão do juiz, deixa o juiz resolver, faz a sua parte, mas não faça maracutaia, não entra naquela de ser o dono da situação, não queira ser você a cabeça pensante que vai resolver problema, porque quando você faz isso, você acabou de tirar da mão de Deus. Deus não faz esse tipo de coisa, e nem pactua com esse tipo de gente. Se quer a manifestação de Deus, se posiciona com Deus, seguindo os critérios de Deus, no tempo de, entendeu? É Ele é o Senhor. Então a palavra trabalhar está ligada à ajuda de Deus. Ele falou, trabalhar porque eu sou convosco, eu sou convosco. Se levanta e vai, meu irmão. Se decide e recomeça. Pega o que estava quebrado e reorganiza. Levanta a tua cabeça e coloca o teu projeto. Coloca nome nas coisas. Põe data, põe valores, põe, sabe, quantidade. Dá mesmo agora determinação, porque o teu posicionamento, o teu trabalho tem resposta de Deus. Tem resposta de Deus. É o que ele falou, eu sou convosco. É uma condicional. Condicional. Eles se esforçavam, trabalhavam, por isso Deus respondia abençoando o trabalho. É só isso. É tão simples que se torna complicado. Segundo segredo para vencer no recomeço, ter aliança com Deus. Aliança não é opcional, aliança é condicional. Ou seja, não dá para alguém casar com alguém se não quer ter aliança com aquela pessoa, se não quer viver com aquela pessoa, se não quer compartilhar com aquela pessoa, se não quer dividir as suas necessidades, suas alegrias com aquela pessoa.
Olha o que ele fala no versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Ele fez um propósito, ele colocou aqui uma aliança. Eu fiz uma aliança convosco, meu espírito permanece no meio de vós. E aí ele termina dizendo o quê? Não temais. Se Deus está presente, meu irmão, não tenha medo. Ele fará coisas incríveis, Ele fará coisas especiais. Toda vez que você vê na Bíblia, quando algum homem de Deus invocava a presença do Senhor, coisas terríveis aconteciam. Está lá Elias no alto do monte, sobe aquele capitão com 50 dele e diz: homem de Deus, desce depressa, o rei manda e tal. Ele falou: sou homem de Deus? Se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. Ele usou apenas a palavra que estava liberada sobre ele: se eu sou homem de Deus. Ele não precisou ficar falando, sapateando, rodopiando. Ele apenas pegou a colocação daquele homem e fez a declaração. E pela segunda vez, novamente aconteceu. E na terceira vez, o capitão já veio de joelho. Misericórdia. E aí ele conversou. Aí Deus falou: pode descer com esse aí, que esse daí está na visão. Pode descer com ele. Deus vai fazer assim com você. Quando você entender quem é Deus, Deus protegerá a tua vida. Quando você entender quem é Deus, Deus se manifestará ao teu favor. Quando você entender o que é Deus, você terá aliança com Ele. E a aliança com Ele será primeira, primordial. Não é passageira, não é momentânea. Quando concebemos uma aliança com Deus, é para toda a vida. Diga: aliança com Deus é para toda a vida. Diga: aliança com Deus não tem prazo de validade. Aliança com Deus é base de relacionamento. É base de relacionamento. Quando as pessoas casam, eles vão na frente de um sacerdote, pode ser evangélico, católico ou qualquer outro, e eles fazem alguns juramentos. Por que eles fazem aquilo na presença de um sacerdote? Para que aquilo seja um juramento não para um dia, mas para toda a vida. Eles estão invocando a presença de Deus, ainda que muitas vezes deuses errados, mas eles estão invocando a proteção debaixo de uma aliança. E você muitas vezes não entende isso, que a sua aliança com Deus é o que vai preservar e manter a tua vida, a tua prosperidade, a tua saúde, a tua família. Vai preservar a tua vida de uma forma especial, porque a aliança, ela estabelece intimidade. Tem coisas que o marido e a mulher só falam com eles mesmos. Tem coisas que o marido sabe que ninguém, nem a mãe da moça às vezes sabe. Tanto que ele vive tão grudado ali, que ele sabe das dores, sabe do sofrimento, sabe dos problemas, e vice-versa. Porque a aliança estabelece intimidade. Deus sempre responde àqueles que têm aliança com Ele. Ele sempre vai responder. Por isso que eu falei de Elias. Você pode falar de Eliseu, você pode falar de Davi. Você pode pegar a Bíblia, você vai ver aqueles que têm aliança com Deus, têm resposta de Deus. Por isso que ele diz: meu espírito permanece no meio de vós por causa da aliança. Digo: o Espírito de Deus vai permanecer em você quando você tiver aliança com Ele. Mantenha isso no seu coração. Por isso que ele diz, por causa desta aliança, ele diz o quê? Não temas, porque quem tem aliança tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus tem o poder de Deus. Quem tem o poder de Deus não tem medo. A vitória já está garantida. Segredos para vencer no recomeço. Terceiro, viver no tempo de Deus. Oh glória. Tempo de Deus é um negócio complicado, é ou não é? Porque a gente gosta de viver no tempo da gente. Sim ou não? Não, eu vou amanhã se for às 2 horas. Se não for às 2 horas, não vou mais. Por quê? Se é as 3 que vão entregar R$1 milhão na sua mão, por que você quer as 2? Não, então eu vou às 3. Já muda logo de opção. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus nunca chega atrasado e nunca deixa de realizar. Isso precisa entrar no nosso coração. Versículo 6: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Espera um pouco que eu vou fazer tremer tudo por causa de vocês. Espera um pouco. Esse espera um pouco não está dizendo que o tempo é um dia, um mês, um ano. Ele está dizendo assim: fique preparado. Por quê? Porque o tempo muitas vezes está ligado ao procedimento que você tem na sua vida.
O que você faz chama a presença de Deus. O que você completa depois que a pessoa termina os 4 anos ou 5 anos da faculdade, ele recebe um diploma, porque ele passou, atingiu, fez ocasionalmente tudo que era necessário e atingiu lá as suas necessidades de conhecimento. Existe um tempo para todas as coisas, e nós muitas vezes queremos assim: por que Deus não pode entregar agora? Por que você não pode orar mais? Por que você não pode dar mais um tempo para Deus? Por que você não procura conhecer mais das coisas que Deus quer entregar na sua mão? Você quer que Ele seja rápido, mas você quer ser devagarinho. Você quer que Ele seja o coelhinho, mas você quer ser a tartaruga. Então é hora de nós mudarmos a configuração, porque a visão de recomeço exige posicionamento para tempo. O que é que eu estou fazendo para que as coisas aconteçam? O que é que eu estou fazendo para que as coisas cheguem no necessário? O recomeço precisa estar dentro das orientações de Deus. O recomeço tem que estar dentro do tempo de Deus. Muitas vezes nos atropelamos achando que está demorando. Quantas vezes as pessoas, até com pastores, com líderes, empresa, aí a pessoa chega lá e já quer brigar: não, tinha que ser assim, é que eu preciso para agora, é que... Calma, irmão. O teu preparo vai estabelecer a tua realização. Quando a pessoa não estuda direito e passa correndo, quando chega lá na frente, quando ele tem que resolver um problema, ele não é capaz, porque ele não se preparou para aquilo. Então começa a pensar: o tempo de Deus é perfeito, Ele vai te levar à realização. Ele fará tremer a terra, e nós devemos estar animados. Por quê? Porque Ele vai fazer as coisas acontecerem. 40 anos eles ficaram no deserto, mas eles entraram depois na terra prometida. O tempo de treinamento, desenvolvimento, de tudo que é necessário, até de constrangimento ou de correção, existe. Mas a palavra profética não mudou. A correção levou tempo, mas não mudou o resultado. E isso precisa entrar no nosso coração, porque muitas vezes a gente não entende isso. Quando chegaram naquelas águas de Mara, todo mundo correu para beber, mas a água era amarga. E aí eles ficaram o quê? Com raiva de Moisés. Viemos até aqui, ô Moisés, vamos tomar essa água, não presta, agora estamos longe no deserto, você devia ter deixado a gente morrer lá no Egito. Moisés ora a Deus, e Deus fala para ele: está vendo aquela madeira que está ali, o madeiro? Pega ele e joga na água. E quando ele joga, a água que era ruim fica boa, e todos tomam da água. Deus estava guardando aquele lugar no tempo e na hora certa. Se aquela madeira caísse antes na água, alguma coisa acontecesse, sei lá, talvez não acontecesse nada, talvez a água ficasse boa, mas eles não iam alcançar aquela água, porque estavam no meio do deserto. Os beduínos e todo aquele povo iam tomar aquela água, iam segurar aquela água para eles. Poços ali era um negócio caro. Aí você começa a entender que Deus tem o tempo certo, a hora certa, a fonte certa e a madeira certa para colocar na fonte no tempo seu. Então tranquiliza, persevere, continue, acredite. Deus tem tudo preparado para você. Não volte atrás. Vai tremer a terra, a água vai aparecer, você vai ver as coisas mais fantásticas. Você será um testemunho vivo do poder de Deus. Então se prepara. Segredos para vencermos no recomeço. 4, dependência de Deus. Fala: dependência de Deus. Esse negócio é lindo. Farei tremer todas as nações, virão coisas preciosas de todas as nações, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, porque minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ele está falando que vai trazer de lugares que você não plantou, sabe, lugares que você não conhece. Ele colocou aqui: virão coisas preciosas de todas as nações. Mas os judeus não tinham essa amizade com todas as nações. Aliás, eles tinham ficado retidos no Egito. Ou seja, como poderia agora começar a vir coisas de todos os lugares para ser doado a eles? E aí Deus fala para eles: sabe por que vai acontecer isso? Porque eu sou o dono do ouro e da prata. Eu tenho que dar para você, independente de onde você estiver. Enquanto acreditamos que das grandes realizações depende de nós, corremos um grande risco de nos frustrarmos. Fala para o irmãozinho do lado: enquanto você acreditar que a sua sabedoria é maravilhosa, tremenda, gloriosa, você corre um tremendo risco de se frustrar. Mas quando você acreditar e entregar totalmente a Deus, depender dele, tudo fica mais confiável.
Amado, Deus quer fazer por você, Deus quer abençoar. Ele fala: virão de todas as nações, encherei esta casa de glória. Enche bem o pulmão. Vira para a pessoa do lado e fala para ele: Deus vai encher a tua casa de glória. Enche de novo, fala: Ele é o dono do ouro e da prata. Não vai te faltar nada. Recomeça. Amém? Creia nisso. Aleluia. Deixa eu falar o último. Vou falar o último. Quinto segredo para vencer o recomeço. O recomeço trará glória e paz. Sabe aquela história que você está desanimado, angustiado, oprimido, chateado, deprimido, comparando todo mundo? Eu já confiei em um monte de gente, me sacanearam, eu já tentei de tudo, deu tudo errado. Vai trazer glória e paz. Você vai começar, mas vai começar do jeito certo, e Deus vai manifestar o poder dele. Versículo 9 fala assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, ainda que nós façamos tudo errado, é bem assim, só entre nós. Fala a verdade, quantas vezes você fez coisa que não devia ter feito? Quantas vezes você começou coisa que não devia ter começado? Quantas vezes você falou coisa para pessoas que não devia ter falado? Sim ou não? Aí a primeira coisa que vem é você ficar triste, desacreditado. E ele fala aqui: peraí, você recomeça porque a glória dessa última casa vai ser melhor do que a da primeira. Aquilo que te entristeceu não vai te entristecer novamente. Aquilo que te atrapalhou não vai te atrapalhar novamente. Mas por que não? Porque agora eu estou agindo de forma diferente. Lembra? Eu falei cada uma dessas passagens para você equilibrar na sua mente o resultado que é necessário. Você não vai chegar lá dizendo: não, eu sou bom pra caramba, não, eu sei tudo, não, eu faço tudo. Eu lembro a penúltima empresa que eu trabalhei, tinha um senhor lá, ele foi secretário do governo, presidente da república lá na época, lá, o cara trabalhou para os homens lá, e ele me trancava às vezes na sala, e eu aproveitava e falava de Jesus para ele. E no começo ele achou que eu era meio metido, meio folgado, né? Eu falar para o superintendente da empresa de Jesus, mas aí ele entendeu um dia lá, eu soltei umas palavras proféticas e aconteceram, e ele percebeu que tinha algo perigoso para ele, né? Chamavam ele doutor, todo mundo doutor. Eu falei: o senhor é doutor? Fala a verdade, eu tenho DR, mas não uso essa porcaria nunca, mas para você eu sou só, e falava o nome, vamos conversar. E ele falava para a secretária dele: não deixa ninguém entrar que eu preciso falar com o Marcos. Aí a menina falava: olha, para o senhor entrar. E ele falou que não é para ninguém entrar, cuidado porque a coisa vai ficar ruim. Eu falei: ao contrário, é que a coisa vai ficar boa, agora eu vou soltar o resto que tem. Aí eu já levava até às vezes xerox da Bíblia, ninguém via, eu entrava lá e pregava para ele, falava. E eu comecei a perceber como aquele homem começou a ter temor de Deus. Ele não era evangélico, mas como ele respeitava quando ele falava: me diga o que Deus está querendo falar. Eu falava: eita, é agora. E sempre acabava a reunião, sabe o que ele fazia? Ajoelhava. Ele falava assim: vamos acabar orando. E ele já ajoelhava. A primeira vez que ele ajoelhou, eu falei: o que ele vai querer fazer? Eu já falei assim: o senhor recebe a Jesus como seu Senhor? Ele falou: mas eu tenho Jesus. Eu falei: mas é bom o senhor falar de novo, vem cá. E aí fiz a oração com ele, e ele aceitou a Jesus. Aí eu falei assim: nossa, eu nunca nem imaginei falar para o homem: o senhor quer aceitar Jesus? Quanto mais ele já cair no meu pé, dentro da sala dele, e acabar aceitando a Jesus. E aí você começa a ver que no meio das dificuldades, o Senhor começa a trazer o quê? Glória e paz. As primeiras vezes que entrei na sala foi para explicar coisas inexplicáveis. Aquela que você fala assim: a empresa está quebrada, com um monte de problema, me contrataram para tentar resolver, mas a coisa parece pior do que era. Compraram a máquina, mas compraram a máquina errada. Gastaram na época lá $2,5 milhões, mas gastaram na máquina errada. Como é que você vai explicar isso tudo para um cara que foi o cara que assinou o papel? Eu falei: rapaz, ele vai me mandar embora logo no primeiro dia aqui.
Mas sentei com ele com toda a calma. Ele falou assim: você gostou do equipamento que eu comprei? Quando eu cheguei, o equipamento já estava lá, estavam montando. Eu falei: nossa, foi um equipamento lindo, novíssimo. Eu falei assim: eu posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Eu falei assim: eu nunca vi um Fusca zero na época que não existe mais Fusca. Ele parou e falou assim: o que você quer dizer com isto? Eu falei: agora tem que explicar. O senhor comprou uma máquina que está desatualizada, mas é zerada, coisa mais linda, nunca vi os cabeçotes perfeitos, a máquina de equipamento, mas só que essa máquina aí, ela rodava já há 20 anos atrás, esse tipo de máquina. Hoje tem um monte de componentes eletrônicos que trazem as máquinas a serem coisas mais novas. Ele falou assim: você falou que eu fui enganado. Eu falei: não foi bem isso que eu quis dizer, mas nós vamos ter que trabalhar um pouco a mais com esse equipamento, porque os outros vão levar 20 minutos para fazer um acerto e eu vou levar 4 horas. Então nós vamos perder sempre um pouquinho de tempo e não dá para adaptar aí e tal. Ela é alemã, maravilhosa, tremenda, porém um problema. Aquele dia ele falou: sai da minha sala. E eu falei: sujou. Ele mandou sair da sala, porque eu vou falar para o homem. Saí, fui lá, fui para o meu canto, fiquei na minha sala. Aí até uma secretária nossa falou assim: nossa, acabou tão rápido a reunião hoje. Eu falei: eu acho que não vai ter mais, acho que essa reunião foi a última. Eu fui cutucar o leão com a vara curta. Aí passou umas horas, ele me chamou de volta: entra para cá. Sim, senhor. Você tem certeza do que você falou? Tenho. Você falaria isso na frente do cara que me vendeu a máquina? Falo, sem problema nenhum, chama ele lá. E o cara veio e sentou. E eu falei para ele: você vendeu uma máquina fantástica, máquina resistente, uma máquina muito boa. Ele falou: vejo que o senhor conhece. Eu falei: eu não conheço muito não, mas eu sei história, né? Eu ouço história e tal. Aí eu falei assim: só que essa máquina aí está totalmente desatualizada. Aí ele parou, ficou me olhando. Eu falei: certo ou errado? Ele falou: meio certo. Eu falei: não, meio certo não. Se eu estiver errado, você fala que eu estou errado. Aí ele falou assim: não, acontece o seguinte. Eu falei para ele que tinha outra que custava mais $500 mil, e essa que custava menos $500 mil. Ele preferiu a mais barata. Então essa máquina é o que ele quer. Eu falei: o senhor ouviu o que ele falou? Mas você não me disse isso, não me disse aquilo. Pegou: pode sair, tchau, mandou o cara embora. Falei: agora você já comprou, está montada, nós vamos ter que trabalhar com ela mesmo e vamos embora para frente. Aí ele falou: você fala isso com essa calma? Falei: cara, eu acredito em Deus. De um jeito ou de outro a gente vai ter que fazer o trabalho, e vamos fazer. Eu não fazer o que com a máquina? Aí ele pegou: pensa em alguma coisa. Eu falei: não tem que pensar nada, vamos trabalhar. E deu certo, e as coisas começaram a andar, e foi crescendo. E ele começou a ver que toda vez que eu entrava lá, ele falava assim: Marcos, você é muito bom. Eu falava assim: não, bom é Jesus, tá? Não dependa de mim, porque você vai se dar mal. Dependa de Jesus, você vai se dar bem. E ele falava: mas Jesus te usa. Eu falei: é outra história, mas dependa de Jesus. E comecei a falar isso para ele. E ele começou a ficar, como diz, envolvido. Até o dia que ele começou a me falar das dificuldades dele, eu pude começar a orar pela casa dele e entrar no particular da vida dele. E aí você começa a ver como as pessoas precisam dessa glória e paz da parte de Deus. Porque apesar dele ter todo o dinheiro, dele ser conhecido aqui em toda Brasília, dele ser um cara renomadíssimo, ele tinha um monte de problemas que ele não podia contar, que ele não podia compartilhar, que ele teve que perder dinheiro para poder aceitar situações. E aí nós começamos a falar assim: olha o que Deus quer fazer com a tua vida, amado. Ele não quer fazer de você, sabe, uma pessoa sofrida. Ele quer dar a você a paz e a glória dele. Ele quer colocar na sua vida essa manifestação: a glória desta última casa será maior que a primeira. Foi interessante, um dia ele foi lá e me chamou. Eu falei assim: pois não, doutor, qual é o lance aí, né, que vai rolar? Ele falou: entra para cá. Entrei, fechou a porta. Eu falei: bom, sei lá se eu vou pregar o que eu vou fazer aqui agora, porque eu sempre pregava para ele. E ele falou assim: Marcos, eu cheguei a uma conclusão. Eu falei: qual? Eu estou indo embora da empresa. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou assim: cara, você foi me pregando, falando de Jesus, falando isso, falando daquilo,
E eu fui percebendo o seguinte: eu estou jogando fora a minha vida. Eu posso fazer coisas muito melhores. Eu sempre sonhei dar aula em faculdade, fazer outras coisas. O que eu estou fazendo dentro de uma empresa se eu não preciso desse dinheiro? Eu estou aqui, olha, você vê, eu fui enganado nisso, eu fiz aquilo, porque eu estava tentando provar alguma coisa que eu não tenho que provar nada. Então, à noite eu estava conversando com a minha esposa, falei de você, e ela falou assim: o que esse rapaz falou? E eu falei, tinha falado, ela pegou as palavras dele e devolveu para ele. E ele falou: então chegou a hora de eu ir embora. Foi lá, ligou para o dono da empresa, lá para o cara que era dono da companhia toda, já pediu a conta, veio lá, falou: eu só estou falando para você, eu não vou falar para ninguém, não tenho que falar nada para ninguém, mas porque você era o meu mentor, o meu orientador. Eu falei: cara, e eu, como é que fico? Ele falou: você eu não sei, mas eu estou indo embora. Sujou. Era o cara que, vai trocar a diretoria, acabou. Mas quando você vê isso, nós começamos a ver que todo mundo precisa de glória e paz da parte de Deus, porque muita coisa que você está fazendo não é o que você precisava estar fazendo. Então toda vez que você pensa nisso, é hora de um recomeço, é hora de um reposicionamento, é hora de você rever a tua vida, é hora de você rever a tua empresa, é hora de você rever a tua visão dentro da tua empresa, dentro do teu trabalho, dentro da tua família. Porque muita coisa você está fazendo que não precisava estar fazendo, mas você está fazendo porque você julga necessário. E quando você julga necessário, você não está falando daquilo que você avaliou pelo que os outros estão falando. Muitas vezes está fazendo isso porque você acha que deve ser assim. Quando dá errado, você fala: eu não entendi porque está dando errado. Sabe por que você não entendeu? Porque você está fazendo do jeito que você acredita que é certo. Você está recomeçando sempre, mas continuando fazendo a sua vontade e a maneira de você entender. Ou seja, não vai mudar nunca. O que as pessoas costumam dizer aí? Se você não gosta da sua colheita, mude a sua semente, não é isso? Se você semeia a mesma coisa, a colheita não vai melhorar. Ou seja, Deus está chamando a gente para entender a palavra dele e viver de uma forma diferente. Toda vez que nos disponibilizamos a viver o recomeço das coisas de Deus, o próprio Deus se manifestará ao nosso favor para nos ajudar a alcançar o melhor. Então eu começo de novo, mas eu coloco Deus na frente. Eu sigo os critérios de Deus, eu sigo e entendo o que a palavra diz. Ainda que muitas vezes estejamos enfraquecidos pelas situações contrárias que vivemos, o Senhor será a nossa garantia de vencermos. Ele é a garantia. Quando eu coloco Ele como meu sócio, quando eu coloco Ele como parte da família, quando eu coloco Ele como aquele que me libera ou lidera o meu projeto, pronto, eu já tenho alguém que vai lutar por mim, alguém que vai mexer. O recomeço é a sua declaração para Deus de confiança e fé em cada promessa que já foi declarada. Então, recomeço é a sua declaração para Deus de confiança e fé. Ah, mas apóstolo, hoje não é o último dia, por isso não é qualquer recomeço, pode ser no meio do ano, pode ser no mês seguinte, pode ser no dia 15, pode ser no dia 16, não importa. Quando você entender que alguma coisa não está bem, é hora de recomeçar e fazer da forma certa, colocar as coisas da maneira que vai não só alegrar o seu coração, mas vai colocar você em mais intimidade com Deus, vai colocar você em mais realização. O recomeço não te diminui, mas te fortalece ao ponto de você ter histórico de tudo que já aconteceu, de certo ou de errado. Não está falando assim: então eu vou recomeçar porque está tudo errado. Não, irmão. É aquela parada que você vai dar para respirar, para ver o que você vai mudar, estabelecer, realizar, para que daqui para frente as coisas andem no caminho certo. Para que você tenha Deus ao seu lado, para que você entre dentro das promessas do Senhor, para que você viva aquilo que Ele garante que dá certo. Por isso, nós começamos essa palavra resumindo, coragem. Sempre estarei com vocês, não tenham medo, não tenha medo, porque quem tem fé, ele não vai ficar olhando para o medo. Mas vai ter dúvida? Sim. Mas ele vai acreditar, se Deus falou que é porque é. Se Deus determinou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Mas demorou, amado, pode ficar tranquilo. Deus às vezes dá corda só para as pessoas se enforcarem. Ele deixa. Quantas vezes ele fala: não, deixa quieto.
foi até interessante, né? Quando esse senhor saiu da empresa, entrou um outro diretor. E esse outro diretor, ele veio azedo, um cara assim, ele acendia um cigarro no outro, era nervoso demais. E um dia eu tentei explicar algumas coisas para ele, conversar com ele. Ele falou assim: ó, eu já sei que você tem mania de pastorzinho, mas pastor aqui eu como que nem pão. Eu falei: eu conheço essa palavra, cara, tá em Josué. É sinal que você pelo menos conhece um pouco da Bíblia, é meio xarope, mas conhece da Bíblia. E ele ficou assim comigo: como é que é? Eu falei: está na Bíblia, você está falando coisa da Bíblia e tal. E aí ficou aquela conversa e tal. E ele começou a me provocar em algumas coisas. Marcos, eu não gosto da sua maneira de trabalhar. Pois é, mas eu trabalho assim. Eu gosto de orar todo dia. Eu orava com os vendedores. Eu gosto de não sei o que lá, mas eu não gosto que você ore com os vendedores. Pô, não participa da oração. Aí ele falou: não, mas não gosto que você ore dentro da empresa. Mas eu oro. Eu fui contratado, eu era pastor, não mudou nada, eu vou continuar. E aí um dia chegou uma pessoa e falou para mim assim: ó, hoje você está atravessando o Jordão. Eu falei: sujou. Essa palavra atravessando o Jordão eu já sabia. Acabou o tempo da empresa. Eu falei: mas como é que pode acabar o tempo da empresa se você fechou uns contratos, né? Tinha uma empresa muito grande aí de lâmina de barbear, não sei o que. Eu fechei um contrato com eles que dava assim, 6 meses sem precisar fazer nada, e a empresa ia trabalhar lotada. Não tem nem o que eu vou discutir, está tudo perfeito. Fechei um outro cliente que até o rapaz ficou amigo meu tal, que também estava, tipo assim, por 6 meses, se eu não fosse na empresa, a coisa andava do mesmo jeito. Mas eu falei para a dona bispa, eu falei: olha, engraçado, soltar aquela palavra profética, você passou o Jordão, mas não tem razão para passar o Jordão agora, porque está tudo tão calmo, tão tranquilo, tudo em paz. E aí eu saí uma sexta-feira do trabalho, eu sempre olhava tudo, como é que estavam as coisas que ia para produzir e tal. Quando eu cheguei na segunda-feira, não tinha sido produzido um cliente. Esse cliente que é lá da Zona Franca, uma coisa enorme, né? Não tinha sido produzido, e eu falei: pá, isso vai dar multa, é muito grande o pedido, isso vai balançar a empresa, só a multa que eles colocam é para a produção. E eu corri lá, e quando eu cheguei lá, percebi que alguém usou a matéria-prima para outro produto. E eu falei: quem deu essa ordem de mudarem desse cliente para outro cliente? E aí eu fui falar com o rapaz do planejamento, e ele falou assim: olha, a ordem que veio da diretoria é para nem explicar isso para o senhor, está feito e está feito e pronto. Eu falei: ótimo, bacana, eu vou falar com esse senhor que eu tinha falado. E eu cheguei até ele e falei para ele, falei assim, eu cheguei lá, ele falou assim: você não viu direito, não tinha matéria-prima para aquilo. Eu falei: tinha, a medida era tal, alguém cortou no meio e fez outro produto, mas acabou de gerar um problema. Ele falou assim: você resolve. Eu falei: não, você não entendeu, aquilo é contrato, não se resolve, a empresa vai pagar uma multa do tamanho de um trem. Você vai ver o tamanho do problema que você arrumou com essa brincadeira. Você quis me agredir pessoalmente, me arrumar problema, só que você arrumou um problema para você. Aí ele falou: você está exorbitando e aquela coisa. Eu falei: posso ser sincero para o senhor não está contente comigo? Não. Eu falei: ótimo, seja homem e me manda embora, resolve a sua vida. Ele falou: você aceita? Aceito. E ele dispensou. Então tá, chamou o cara do RH, o pessoal do RH ficou assustado: não, peraí, esse cara que está dando certo. Ele falou assim: não, ele aceitou, agora ele assina o papel, estou mandando embora, eu fui embora. Assim que as empresas ficaram sabendo que esse funcionário tinha saído, todas cancelaram os pedidos. Os 6 meses virou 10 dias de produto, não tinha mais. Aí me ligaram em casa: o que você fez? Eu falei: nada, vocês me mandaram embora, eu vim para casa, estou em casa, precisa de alguma coisa? Ele falou: não, todo mundo está cancelando os pedidos. Eu falei: quem sabe era aquele cara baixinho que ficava pregando para todo mundo aí, nos clientes, falando do amor de Jesus, e agora eles viram que esse cara não está mais. E aí você começa a ver o cuidado de Deus, graça, paz, dono do ouro e da prata. Eu falei: não tem problema nenhum, o que vocês querem saber? Aí eles mandaram um rapaz, falou: explica para ele o que fazer. Eu expliquei, ele não conseguiu fazer do mesmo jeito, e a empresa teve que fechar. Aí disseram assim: você fechou a empresa? Não, eu não fechei a empresa, vocês fecharam a empresa quando não aceitaram a direção que havia sido dada. Deus levantou a empresa,
Deus abateu a empresa. Ela estava falida quando eu entrei, e quando eu saí, pouco tempo depois ela quebrou. Aí você fala assim: o que aconteceu? Amado, aonde você colocar a planta dos seus pés, a palma das suas mãos, se você tem aliança com Deus, aquele lugar estará debaixo de uma aliança. A manifestação de Deus virá através da sua vida. Quando você entender isso, você vai perceber que as pessoas todas começaram a me ligar. Até o dono do restaurante em frente à empresa me ligou: Marcos, você não pode vir orar porque o negócio está terrível aqui. Eu falei: cara, eu não tenho mais nada a ver com isso, já não faço mais parte desse lugar. Mas cara, você chegou aqui, não estava tudo quebrado, você levantou, a empresa fez aquilo. Sim, não fui eu, foi Deus. Mas agora Deus falou assim: passa o Jordão. E eu passei o Jordão, eu não tenho mais nada a ver com isso. Você precisa entender, amado, o que é ter aliança com Deus. Eu só estou contando isso, não é para glória própria, não, é só para você entender que aonde você põe os seus lindos pezinhos, tem uma manifestação especial. Por isso quem tem aliança com Deus não tem medo de recomeço, porque todo recomeço com Deus é vitória certa. Todo recomeço com Deus é realização. E nós precisamos estar prontos a entender. Coragem, sempre Ele vai estar com você. Não tenha medo, porque é Ele que garante a tua realização. Amém? Dá para entender isso? Olha, Deus usou o profeta Ageu para nos deixar essa palavra. Ele diz: é tempo de recomeçar com maturidade, é tempo de recomeçar com experiência, é tempo de recomeçar ajustando tudo que ficou torto ou incompleto. Essa parte é sua. Veja, eu preciso amadurecer, eu preciso ter experiência, eu preciso ajustar aquilo que está fora da vontade e da palavra de Deus. Só você pode ajustar. Deus já preparou a palavra profética, Deus já abriu para você a porta da aliança. Agora é hora de você começar a mudar o quê? A estrutura. Nós temos que entender que essa mudança toda está na nossa mão. Como você vai reagir a partir de hoje? Ah não, eu queria arrumar um namorado, mas se fosse um namorado sério. Pessoas sérias não procuram pessoas que não são sérias. Três glória a Deus, né? Não procuram. Não adianta. Quando a pessoa não é séria, né? Eu falo assim, aí aparece lá na televisão, vira e mexe, artistas que casaram, não passou 6 meses já largaram. O que aconteceu? Alguém procurou alguém sério? Não. Procurou uma fantasia. Fantasia, irmão, é aquilo que quando você pula, dança, você soa, cheira mal. Fantasia cheira mal, não dura muito tempo, ela acaba, passa o tempo. Então quando a gente quer alguma coisa nova, a gente precisa estar preparado para mudança, para restauração, para posicionamento. Deus quer responder a você, restaurando a sua casa, restaurando a sua família, restaurando o seu trabalho, restaurando o seu ganho, restaurando a sua visão, restaurando os seus amigos. Restaurando os seus amigos. Com quem você tem compartilhado a sua vida? Você já pensou isso? Quem sabe do seu particular? Quando você vai orar, você ora com quem? Não, eu não oro, eu choro amigo com a Mariazinha. A Mariazinha é uma pessoa tão bacana, ela é do balacobaco, ela é assim, mas ela é uma pessoa, olha, tem um coração desse tamanho. Você não precisa de um coração desse tamanho, você precisa de palavras de conserto, de respeito, de ajuste. Porque muitas vezes as coisas estão erradas e não vai acertar nada, vai continuar no empurrãozinho. Nós precisamos mudar a nossa estrutura para viver todas as promessas de Deus. Então hoje é um dia de você parar e falar assim: peraí, se a cada 10 anos eu tenho uma virada de ciclo, então é hora de uma virada, é hora de uma grande mudança, é hora de um grande posicionamento. Essa nova década será um marco para a sua vida. Você vai escrever sobre isso, o que mudou, qual é o seu perfil, qual é o seu propósito, qual é o seu projeto, onde você vai chegar. Não importa onde você parou, o recomeço com Deus é perfeito. Digo, o recomeço com Deus é perfeito. Não importa em que momento da vida você cansou, não importa se você estava no começo, no meio, no fim, se for porque alguém fez, se for porque você fez.
né? Ou qual é a dificuldade que tirou as forças e abalou a sua fé e esperança. Não importa isso. Agora você vai restabelecer. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. É importante isso, né? Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Diga, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Querido, se eu pegar uma receita de bolo e eu fiz a receita do jeito que estava lá, e o bolo saiu aquele bolo duro lá, aquele bolo, como é que chama quando ele está duro? Solado, né? Aquele bolo solado. Aí eu vou fazer de novo, eu faço a segunda receita, a mesma receita, e ele sai de novo solado. Se eu fizer a terceira, o que vai acontecer? Dá para continuar a mesma receita? Se você está falando para mim aqui que você quer recomeçar, dá para recomeçar fazendo a mesma coisa? Fazer a mesma coisa não é recomeço, é continuidade. Então, se você quer mudar a tua vida, pensa nisso. O que é que você vai precisar fazer para que isso não aconteça mais? Porque senão você vai comer bolo solado o resto da vida, e talvez até acostume, né? Eu já vi gente dizendo assim: eu gosto de tomar café com arroz queimado. A pessoa não aprende a fazer o arroz e vai aprender a tomar café com arroz queimado o resto da vida, porque não aprende a fazer o arroz, vai queimar sempre. Então peraí, eu vou mudar essa história. Eu vou aprender a fazer o arroz, e aí eu tomo café e como o arroz separado. É outra história. Então nós precisamos identificar essas coisas, acreditar novamente que é possível, acreditar que Deus tem a saída, é renovar as esperanças na vida. Amado, quando a gente é jovem, olha só, quando você é criança, você pergunta para uma criança: o que você quer ser? Ele fala: eu vou ser piloto de avião. Ele conhece o avião? Muitas vezes não. Alguma vez ele pegou no manche? Não. Alguma vez ele subiu numa aeronave? Às vezes não. Alguma vez ele teve alguma informação dos flaps, dos lemes, dos isso? Não. Por que ele fala aquilo? Porque ele não olha para o problema, ele olha para a direção. É aquilo. Tem outro que fala o quê? Não, eu vou ser corredor de Fórmula 1. O outro fala: não, eu vou ser médico. O outro fala: eu vou ser engenheiro. Não, eu vou fabricar casas. A criança não tem impedimentos. Quando você vai crescendo e vai encontrando dificuldade, você vai adaptando. Mas chega um ponto que as dificuldades são grandes, que você até muda a história. Eu preciso trabalhar. Do quê? Eu preciso de qualquer emprego. Tudo bem, era um momento de aflição, você precisava de qualquer emprego. Porém, quando você vive essa vida do qualquer emprego, você nunca vai reposicionar, você nunca vai ter um recomeço adequado, porque você acreditou que você só precisa ganhar algum dinheiro para pagar suas contas. Daqui a 10 anos você está ganhando algum dinheiro para pagar suas contas. Daqui a 20 também, daqui a 30. Aí você fala assim: depois de 30 anos não dá mais, não tem mais, não vale a pena. Então nós precisamos voltar a acreditar, a buscar o impossível com Deus, porque é possível. Com Deus é possível. É uma nova oportunidade para recriar sua vida e uma fundação mais forte e saudável, uma estrutura. Nós precisamos entender que Deus tem tantas coisas para nos dar, que está faltando a gente estender a mão para receber, a gente se posicionar para receber, a gente mudar a visão. É uma nova oportunidade para ser feliz. Diga: Deus está me dando uma nova oportunidade para ser feliz, porque nós vamos viver o recomeço. Nós vamos nos posicionar dessa maneira, e será uma bênção. Depois da Santa Ceia, a gente vai declarar, né, as palavras proféticas para esse ano. Mas eu acredito que se você já entendeu qual é o ano de 2020, né, pela palavra que você já entendeu que nós estamos falando de recomeçar, recomeço. E recomeço sem Deus como mestre, como orientador, como cabeça, não tem jeito. Irmão, Deus não vem para travar você, Ele vem para te ajudar a vencer, para te ajudar a alcançar o seu objetivo. Amém? Diga: eu acredito que esse recomeço fará desses 10 anos a melhor realização da minha vida. Não há impedimento ou barreira
que possa atrapalhar o que Deus já decretou para mim. Amém?